Rede. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Quatro Cantos da Bola, o podcast de futebol internacional do Bola na Rede. Hoje tenho comigo o Tomás da Cunha, o editor do futebol internacional do Bola na Rede, e o nosso amigo Samuel Rolas, que está cá mais uma vez. Vamos voltar a falar da Liga Espanhola, desta vez sobre o Valência. Nuno Espírito Santo abandonou o comando técnico do clube Che este fim de semana. Está, ao momento em que estamos a gravar, a dar uma conferência de imprensa a justificar a sua saída. E vamos então perceber porque é que o Nuno, o treinador do Jorge Mendes, como é visto em Espanha, especialmente pelos adeptos do Valência, saiu do clube. Nuno Espírito Santo fez uma carreira como jogador entre Portugal, Espanha e com uma breve passagem pela Rússia. Só se afirmou como verdadeiro titular em Espanha, no Osasuna. Passou muitos anos no Porto, na sombra de Vítor Bahia e de Elton. Depois acabou a carreira sob o comando técnico de Josualdo Ferreira no Porto, seguiu com ele para o Málaga para ser treinador de guarda-redes do Málaga e depois para a Grécia, para o Panathinaikos, onde esteve 2 épocas com a mesma função e, surpreendentemente, pela mão de Jorge Mendes, chegou ao Rio Ave para assumir o comando técnico da equipa, fez uma carreira positiva, chegou às finais da Taça de Portugal e da Taça da Liga e deu um salto gigante rumo ao Valência na época passada para treinar o novo Valência de Peter Lim, e talvez tenha sido precisamente essa imagem de treinador de Jorge Mendes e Peter Lim que o tenha enfraquecido agora que os resultados não estão a surgir como na época passada, Tomás. Sim, é verdade. Olá, Francisco. A massa adepta demasiado exigente do Valência acabou por condicionar o trabalho do Nuno. Cada jogo no Mestalla foi quase um inferno para o treinador português e sem o apoio dos adeptos torna-se difícil fazer um bom trabalho. A verdade é que na primeira época Nuno calou os críticos, chegou lá um pouco de paraquedas, mas acabou por conseguir uma época bastante positiva para o Valência. Cumpriu todos os objetivos, colocou a equipa na Liga dos Campeões, igualou o recorde de pontos da última época do Valência campeão e por isso pode-se dizer que fez um trabalho bastante positivo. Contudo, começou bastante mal a nova temporada e não resistiu aos maus resultados, acabando por sair depois de uma derrota humilhante em Sevilha. Não por o resultado ter sido muito normal, acabou por ser apenas 1-0, mas porque o Valência não fez um único remate à baliza, o que acaba por ser desastroso. Samuel, mais do que um problema de jogo jogado, embora de facto o Valência esta época não esteja a apresentar o mesmo nível exibicional da época passada, isto é também um problema extra-futebol. Sim, sem dúvida. Olá, Francisco, acontece mais. Sim, a chegada de Nuno Espírito Santo à Espanha foi bastante surpreendente, sobretudo para os espanhóis que não o conheciam, só como jogador, como disseste no início. Os adeptos do Valência, principalmente, associaram a chegada do Nuno ao poder do Jorge Mendes, considerando que este não tinha qualidade tal para treinar a equipa, o Valência. Mas a verdade é que depois o Nuno demonstrou aquilo que tinha demonstrado no Rio Ave, o seu caráter e a sua ideia de jogo, e conseguiu assumir a sua personalidade numa equipa em que estava bastante perdida, sobretudo desde o ponto de vista diretivo, porque na altura o Peter Lim ainda não tinha comprado a equipa, o clube, e digamos que estava um bocado controversa a situação na comunidade de Valência. E depois o Nuno soube pegar na equipa, fazer uma boa equipa. Também a verdade é que recebeu muitos bons jogadores. E depois o Valência ficou em quarto lugar e conseguiu ir à Champions, que era um dos objetivos da época. A um ponto apenas do Atlético de Madrid, que ficou em terceiro, mas que à altura era campeão espanhol. Exatamente, sim, foi uma grande época, sobretudo para ser o primeiro ano. Foi um grande desafio para o Nuno e eu acho que ele demonstrou que é efetivamente um grande treinador. Aliás, na altura, no verão, na altura em que com a saída de Ancelotti do Real, ele foi muitas vezes associado ao Real Madrid para seguir a equipa da capital. Isto demonstra que o Nuno teve um primeiro ano bastante bom em Espanha. Tomás, o Samuel há bocadinho falava da contratação de jogadores. O que é que achas da política de contratação de jogadores do Valência? O Peter Lim injetou muito dinheiro num clube que estava praticamente falido. Na primeira época chegaram vários jogadores, como os portugueses Cancelo e André Gomes, mas também
Enzo Pérez só em janeiro, mas Otamendi, por exemplo, foi um reforço de peso. Ele já tinha sido contratado, mas não pôde ser inscrito e, portanto, na prática foi apenas um reforço na época passada. E também perdeu alguns jogadores, como também os portugueses Ricardo Costa e João Pereira, que eram capitães de equipa, mas que também já não tinham um peso muito grande dentro de campo. E também o Mathieu para o Barcelona ou o Bernat para o Bayern de Munique. Parece-te que foi a política acertada? Não, de longe. Em defesa de Nuno, importa dizer que o Valência não tem plantel para lutar por mais do que um quarto lugar. Deixa-me só interromper-te para dizer que me esqueci do Rodrigo, que veio por 30 milhões do Benfica. Mas Exato. diz. Importa dizer que o Valência não tem plantel para mais do que um quarto lugar e por isso o nono lugar atual, numa fase prematura da época, ainda deixa margem para o novo treinador colocar a equipa com os objetivos a que se propôs. A política de contratações do Valência acaba por ser semelhante à do Mónaco, isto é, com muitos jovens jogadores que chegam aos clubes com a alçada de Jorge Mendes. Temos nomes, para além dos que referiste, temos esta época chegaram, por exemplo, o Aderlan e Danilo, que se transferiram de Braga para Valência, mas faltam claramente referências a esta equipa. Tocaste nos nomes do Ricardo Costa e no João Pereira, que não eram de todos jogadores muito importantes, mas tinham esse peso simbólico de servirem como referências. E a saída do Otamendi no início da temporada também ela é bastante conturbada. Sim, acabou por ter um peso decisivo, parece-me, nesta temporada, não só pela qualidade do argentino, que é indiscutível, que é um dos melhores centrais do mundo, mas também porque era um jogador que era claramente uma das referências do 11 e do plantel, e assim este Valência ficou sem jogadores de classe mundial, digamos assim. Sim, a questão também é muito importante para perceber como é que foi, digamos, o início desta saída de Nuno, a forma como o Otamendi saiu. Lá está, não só o facto de ter saído, mas a forma como saiu, portanto não treinava dessa forma, revelou-se como um rebelde e acabou por tirar a qualidade da equipa. A partir daí, os resultados negativos foram evidentes no início da época, com empates com equipas comparativamente muito mais fracas, como é o caso do Deportivo La Coruña e do Rayo Vallecano. E a partir daí, a verdade é que a massa associativa do Valência, eu diria que a massa associativa do Valência são adeptos muito especiais, porque são muito exigentes e isto demonstra a falta de memória que têm os adeptos em Espanha. Lá está, o Valência, digamos que não é uma equipa top, não é Real e Barça, e mesmo assim os adeptos querem ver bom jogo e exigem da sua equipa. Não demonstram essa paciência, digamos assim, exatamente, essa paciência como é noutros países, já sabemos, como é o caso da Inglaterra, enfim, a Alemanha. E a grande prova disto é, por exemplo, um jogo que foi o derby da Comunidade Valenciana contra o Levante. O Valência ganhou a Mestalla 3-0 e ainda assim os adeptos cantavam ao Nuno, Nuno, vete já, vai-te embora, vai-te embora. E isso demonstra muito dos adeptos, da atitude que eles têm perante a equipa. Mas os adeptos encararam a chegada de Nuno com desconfiança, apaixonaram-se por Nuno, por tudo aquilo que ele fez na primeira época, e agora estão no ponto oposto, detestam Nuno, e foram eles basicamente que forçaram a saída dele, depois de já ter saído o presidente do clube e também Rufete, treinador desportivo, de quem agora se fala para treinador desportivo, não, diretor desportivo. Sim. A mim parece-me que Espera aí. Diretor desportivo, de quem se fala agora para ser treinador. Como é que se explica esta relação amor-ódio entre Nuno e os adeptos? A mim parece-me que o Nuno acabou por ser a vítima da falta de identidade que neste momento se verifica no Valência. Peter Lim injetou muito dinheiro no clube, mas neste momento é uma equipa que foge muito à sua identidade do passado, que tinha jogadores de referência como Barra, Albel, Da Vicente, entre muitos outros. E o Nuno acabou por ser a vítima dessa insatisfação dos adeptos para com a fuga ao que é tradicional no clube e que trouxe grandes resultados para o Valência. Há bocadinho também me esqueci de falar do Jonas, que veio para o Benfica, também foi dispensado pelo Nuno para vir precisamente o Rodrigo por 30 milhões. Isso parece lógico? À partida não, mas o Rodrigo, para além de ser uma grande promessa espanhola, está numa fase ascendente da carreira e o Jonas estava precisamente no inverso. A verdade é que o Rodrigo acabou por não corresponder de todo às expectativas. Tem sido mesmo talvez a maior desilusão do Valência de Nuno.
A par de outros jogadores que chegaram ao Valência e acabaram por desiludir. Temos, por exemplo, o Enzo Pérez, que é o caso mais flagrante. Mas houve de facto uma revolução no plantel do Valência que trouxe resultados na primeira temporada, mas que agora acabou por não trazer grandes benefícios à equipa. E nessa revolução Nuno conseguiu fazer emergir vários jovens valores, Paco Alcácer à cabeça talvez, mas como é que olhas para essa capacidade de Nuno de fazer crescer jogadores? Pelo menos na época passada foi bastante visível isso. Sim, Nuno mostrou talento para potenciar jovens jogadores. Lançou, por exemplo, também o André Gomes, que se assumiu como um dos melhores jogadores da equipa. O Paco Alcácer também é um excelente jogador, um grande finalizador. E também o Gaiá, que substituiu o Bernat na perfeição. É um jogador de características semelhantes. Mas o problema deste Valência também me parece que é ter demasiados jovens para potenciar. Há, por exemplo, nomes que vão aparecendo agora, como o Bacali, que não tiveram espaço para aparecer na equipa com a margem que deveriam ter para crescer. É o que vínhamos falando há bocado de faltarem jogadores acima da média neste conjunto, porque estes jovens numa liga tão competitiva como a espanhola acabam por muitas vezes não dar aquilo que a equipa precisa. E curiosamente, um dos jogadores mais experientes da equipa, que é o Negredo, enfim, teve um problema com o Nuno e foi um dos casos que agravou a situação do treinador português na equipa, portanto deixando-o fora de uma série de jogos, e a partir daí a equipa apoiou o avançado espanhol e deu as costas ao treinador. Parece-me também um ponto importante, digamos, nesta linha final do Nuno Espírito Santo no comando de Valência. Sim, essa é talvez a maior crítica que se pode apontar ao Nuno desta temporada, que é a incapacidade de tirar o melhor rendimento de jogadores que poderiam ser decisivos neste Valência. Para além do Negredo, temos os exemplos de Feguli, de Parejo, que apesar de ser titular e de ser E capitão. Sim, exato. E de ser um grande marcador de bolas paradas, e é aí que se tem destacado, não tem dado aquilo que a equipa precisa. E outros nomes como o Enzo Pérez, também, que chegaram com o estatuto da Valência, mas acabaram por se revelar um flop. Samuel, o Valência tem 19 pontos em 13 jogos, ocupa neste momento o 9º lugar da Liga Espanhola, está também em terceiro lugar na fase de grupos, no seu grupo da Liga dos Campeões. É possível reverter esta situação? Até onde é que pode chegar o Valência esta época? Sim, eu penso que sim. Enfim, na Liga dos Campeões já é mais difícil. Mas na Liga Espanhola, claro que sim, porque lá está, como o Tomás disse, a qualidade da equipa, embora sejam jovens, está lá. São muito bons e falta é tirar o melhor que eles têm para mostrar. Quer dizer, o facto de eles terem ficado no ano passado em quarto não digamos que foi sorte. Toda a gente conhece a qualidade que esta equipa tem e eu sinceramente penso que podem sair à frente, esquecendo esta saída um bocado previsível e iminente, diria eu, do Nuno. Vamos ver o que é que faz quem é para já o próximo treinador, o relevo. Sim, o próximo treinador terá essencialmente de combinar as peças naquele meio campo. Por exemplo, no último jogo em Sevilha, Enzo jogou colado à direita. Parece claro que não é essa a melhor posição para o argentino. Embora seja essa a posição original dele. Sim, é verdade, mas não foi aí que cresceu enquanto jogador. Mas combinar Parejo e Enzo num meio campo que precisa de um médio mais posicional, e esse papel tem sido desempenhado pelo Javi Fuego. É de resto o jogador mais utilizado até agora esta época. Exato, o que mostra bem essa necessidade do Nuno de dar maior estabilidade àquele meio campo. Vai ser por aí também que o novo treinador terá de pegar para devolver o bom futebol a esta equipa. Quais são as lacunas principais no plantel de Valência, fazendo assim um raio-x rápido? Apesar da chegada do Danilo, que é um jovem que se mudou do Braga, falta exatamente um médio mais posicional a esta equipa. O Javi Fuego é um jogador determinado, mas com algumas limitações. Mas é dos poucos, lá está, que é uma referência na equipa. Sim, é um jogador importante no plantel, mas que para dar o tal salto que o Valência pretende dar não é de todo indicado. Falta também um central que possa colmatar em condições a saída do Otamendi. Chegou o Abdenur do Mónaco, mas é um jogador também com algumas limitações e claramente inferior ao argentino, sobretudo em termos técnicos e na saída de bola. Também há Ruben Vezo, Mustafi.
Sim, o Mustafi parece-me que é o único que tem condições para ser titular indiscutível no eixo central do Valência. Depois os outros jogadores têm rodado, têm jogado o Aderlan, o Vezo e também o Abdenur, mas parece-me que o Mustafi é de longe o melhor central da equipa. Todos esses jogadores Jorge Mendes, o Abdenur veio do Mónaco, o Aderlan veio do Braga, portanto tudo gira à volta do Jorge Mendes. Por isso se vê bem a influência do Jorge Mendes nesta equipa. E isso não se verifica só na defesa, é comum a toda a equipa. Mas sim, de facto, penso que as posições a reforçar desde já são a de central e a de trinco. Também talvez com um extremo acima da média, porque há muitos jovens, é verdade, o Bacali e o De Paul são miúdos com qualidade, mas tem faltado um extremo acima da média que desequilibre e que assuma o jogo ofensivo. Feghouli e Piatti não... O Piatti está num mau momento também, e o Feghouli. Eu penso que o importante será dar confiança aos jogadores que toda a gente conhece. O Feghouli é um jogador que tem feito várias campanhas, épocas no Valência, francamente boas. Lá está, o nível do desequilíbrio é fundamental nesta equipa. Portanto, falta-lhes confiança e saber tirar o melhor destes jogadores, tal como o caso do Piatti e do Negredo, do Paco Alcácer, que lá está, é um miúdo que cresceu, chegou à seleção A pela Espanha e falta-lhe manter este nível. Sim, o Feghouli pode ser aquele extremo, o tal extremo acima da média de que o Valência precisa. Não só porque é um jogador muito capacitado ofensivamente, mas também porque é um jogador irrepreensível no plano tático, que cumpre muito bem no apoio à lateral. As combinações pelos corredores laterais, que até costumam ser um dos pontos fortes deste Valência. O Gaia é uma autêntica locomotiva pelo lado esquerdo, um lateral bem à imagem dos que vão sair no Valência. Temos o Jordi Alba, o Bernat e agora o Gaia. E do outro lado o Cancelo também se vai assumindo como uma peça importante neste Valência. É um jogador claramente melhor no capítulo ofensivo do que a defender, e apesar de ter algumas desconcentrações, digamos assim, é um jogador com margem para crescer e para se afirmar neste Valência. O Cancelo tem sido, de resto, o jogador mais utilizado dos portugueses. O André Gomes também passou algum tempo lesionado e o Rubén Vezo tem mais concorrência no centro da defesa, mas estes três já são internacionais A, são três jovens jogadores que se afirmaram como séniores no Valência, embora o Rubén Vezo já tivesse feito alguns jogos no Vitória de Setúbal. Qual destes é que te parece que tem mais potencial para ser um jogador consistente na seleção principal? Ou se tem mais do que um? Parece-me que é sem dúvida o André Gomes que tem mais potencial. Foi uma evolução extraordinária que teve no Valência. Tornou-se um jogador mais intenso e responsável defensivamente, embora não tenha perdido o tal talento ofensivo que já lhe era conhecido. É um jogador que faz muito bem a ligação com o homem mais adiantado da equipa e que tem muita qualidade técnica também e é muito forte no transporte de bola. E não admira que tenha feito capas de jornais em Espanha devido às suas grandes exibições. O Cancelo beneficiou o facto de jogar numa posição mais adiantada no terreno em relação àquilo que fazia no Benfica? Sim, parece-me que sim. É um jogador claramente mais ofensivo do que defensivo. É um jogador que tinha algumas limitações em termos de intensidade defensiva e de agressividade e que evoluiu, diga-se. Mas continua a ser um jogador claramente superior no plano ofensivo e isso tem-se visto em Espanha, onde tem feito a diferença em muitos jogos. Foi pena a lesão porque era um jogador que continuava num percurso ascendente e que tinha tudo para ser figura novamente. Em relação ao Cancelo, é um jogador que bem trabalhado pode tornar-se um lateral muito interessante. Ofensivamente sempre teve muita qualidade, é um jogador que dá muita projeção ofensiva, mas tinha algumas limitações defensivas em termos de posicionamento e de abordagem aos lances, mas que, como é muito novo, ainda tem tempo de corrigir. Dos três, o Vezo parece-me o que tem menos potencial para chegar longe, não só pela concorrência de que falaste, mas também porque é um jogador que ainda me parece demasiado verde em certos momentos, é um jogador algo irregular, com algumas falhas de abordagem e que não dá a segurança necessária para atuar num clube como o Valência. Sim, eu concordo com o Tomás. O André Gomes é um jogador fundamental, não só na equipa do Valência, mas já começa a ter um papel importante na seleção nacional e vai ter com certeza no futuro. É um jogador pelo qual passa o jogo da equipa é bastante influente. Enfim, todos conhecemos as suas qualidades. É verdade que no Benfica jogava mais recuado no campo, agora joga mais a 10 por trás do ponta de lança. Fez um primeiro ano no Valência francamente positivo.
afirmou-se como um grande jogador. Este segundo ano, é verdade, é pena a lesão. O regresso do André Gomes ficou marcado com aquela goleada em Balaídos frente ao Celta, que curiosamente, num estádio onde curiosamente tinham caído os principais candidatos ao título, quer dizer, só o Barcelona, mas o Real, embora tenha ganho, também foi digamos, encostado às cordas. E o Valência ganhou 5-1 e conseguiu maquilhar de certa forma esta situação menos positiva do Nuno. Mas tocaste aí num ponto importante, as lesões. Para além do André Gomes, temos, ainda não falámos dele, do Diego Alves, que é o guarda-redes titular e também uma referência no balneário, uma das figuras da equipa, fez uma época fantástica no ano passado. Acabou até por falhar a Copa América, também por causa disso. O Mustafi, como o Tomás disse, é o patrão da defesa, também se lesionou e só volta em 2016. Qual foi o peso das lesões neste início titubeante do Valência? No caso do Diego Alves, parece-me evidente. Vinha sendo, juntamente com o Bravo, um dos grandes guarda-redes da Liga Espanhola e não só. Foi pena ter falhado a Copa América e foi um ponto, digamos, de início para esta fase menos boa do Valência. Depois o caso do Mustafi, agora recentemente, lá está, sendo um dos jogadores essenciais no eixo defensivo da equipa, a equipa vai sentir isso, a falta de experiência. É um jogador que já tem bastantes jogos feitos pela seleção alemã, enfim, dá alguma experiência e qualidade e isso vai ser notório na equipa. Sim, e dizer que para o lugar do Diego Alves veio o Matthew Ryan, vindo do Clube Brugge, e é um guarda-redes com bastante potencial, mas que também se lesionou, e quem tem jogado é o Domenech, que tem estado bastante bem, diga-se. Melhor do que o Ryan, até. Sim, não é por aí que o Valência tem tido mais resultados. Em relação à dupla defensiva, já referimos há bocado, depois da saída do Otamendi, era fundamental que o Mustafi assumisse a liderança do setor defensivo. A lesão acabou por impedir que isso acontecesse e Nuno foi obrigado a apostar numa dupla que não tinha rotinas e isso acabou por se notar. Embora não seja devido ao setor defensivo que o Valência chegou a este estado, é até uma das melhores defesas do campeonato, apenas atrás do Atlético de Madrid. O problema não é só a defesa, como disseste, mas também é o ataque, o processo ofensivo da equipa, a identidade. Isto ficou bastante evidente no último jogo em que o Valência não rematou a baliza. Portanto, é uma equipa que não sofre golos, ou aliás, sofre poucos golos, mas também não marca muitos. Eu penso que essa é uma das habilidades deste Valência. Exato, falta criatividade, faltam soluções. É uma equipa previsível neste momento e será preciso que o novo treinador contrarie este estado. É aí que vamos. Este cenário. Novo treinador. Quem é que deve ser o novo treinador do Valência? Fala-se do Rufete, a tal antiga estrela da equipa, antigo diretor desportivo, muito querido da massa associativa. Fala-se também falaste tu há bocadinho em off, Tomás, do Bielsa e do Paco Remes. Qual é a melhor solução para este Valência? Entre esses dois, e esses dois são claramente os meus preferidos para assumir desde já o comando do Valência, não sei qual seria o ideal, mas penso que ambos trariam a tal identidade que tem faltado a este Valência. Bielsa é um treinador de provas dadas, embora não seja um ganhador de títulos. É um treinador que sempre... É um romântico. Sim, é um treinador que sempre... onde se nota bastante bem o seu dedo nas equipas que treina. É um louco, um treinador muito ofensivo e que podia dar muita qualidade a este Valência e tirar o melhor proveito de jogadores como Feguli, Paco, entre outros. O Paco Remes, que também tem feito grandes trabalhos em clubes modestos, com poucos argumentos. Subiu o Córdoba e tem feito um belo trabalho no Raio Vallecano. Sim, perdendo jogadores ano após ano. Um treinador também com um modelo de jogo muito positivo, que defende com poucos, apesar de ter uma defesa limitada, e consegue dar muitas soluções ao ataque da equipa e faz da posse de bola também a sua grande arma. No caso do Bielsa seria mais um desafio aliciante para a sua carreira, ele que costuma gostar deste tipo de desafios não em candidatos claros a títulos. Por exemplo, temos o Atlético Bilbao, por exemplo, onde fez um grande trabalho. O Marselha correu menos bem. Sim, correu menos bem, já numa fase posterior, porque até começou bem. Ou seja, seria um projeto muito interessante para o Bielsa, mas também seria um salto merecido para o Paco Remes, porque já chega de o ver numa equipa tão modesta, digamos assim, que não corresponde à qualidade que tem como treinador. Samuel.
Sim, eu concordo. No entanto, prefiro sinceramente o Paco Remes. Gostava muito de ver o Paco Remes no comando do Valência. Lá está, porque ele entra, digamos que se enquadra nessa geração de bons treinadores espanhóis, como o Caparrós também é muito bom, o Unai Emery. E é hora dele sair de uma equipa menos lá está, com menos soluções, como é o Rayo Vallecano, e no Valência ele teria muitas mais oportunidades. E também, diga-se de passagem, é um treinador que gosta de potenciar os talentos promissores. No entanto, também vale a pena dizer que duvido muito, porque o Peter Lim, como já sabemos, confia cegamente, ou confiou neste projeto ao Jorge Mendes, e o Jorge Mendes deve trazer, não sei o que é que vocês acham, mas deve trazer um treinador da sua... Sim, por falares nisso... A direção veio dizer que se o Jorge Mendes controlasse o Valência, o Nuno Espírito Santo não tinha saído. Foi essa a resposta às críticas que lhe... Exato, mas vai ser curioso verificar se o Valência vai optar por um treinador de transição, digamos assim, até ao final da temporada, para depois vir outro treinador, como por exemplo um Vilas Boas, eventualmente, que pode ser uma hipótese. Não sei até que ponto que o treinador português quererá. Já foi associado ao Valência. Pois, é uma hipótese, ele que já disse que ia deixar o Zenit. Pode ser sim um treinador mais ligado ao menos a chegar a Valência, em vez de um treinador menos mediático, como um Paco Remes, por exemplo. O Jesus também, agora as possibilidades são poucas, mas no verão era bastante falado. Sim, agora não vai acontecer, mas é possível que aconteça isso que disse de chegar um treinador de transição para no final da época assumir outro treinador mais... E nessa perspectiva o Rufete parece mais provável dos que nomeámos, porque há outros, mas uma figura mais ligada ao Valência precisamente para dar essa identidade. Sim, eu penso que o conflito é mais entre a identidade da equipa, que é um clube histórico, contra o novo projeto, o projeto milionário Peter Lim. São essas duas caras da moeda. E a verdade é que, embora o Rufete não tenha tanta experiência como treinador, surge como um dos grandes candidatos para o lugar. Sim, e teria a confiança dos adeptos por ser um jogador da casa e conhece o clube, que talvez o Nuno não teria. Ainda assim, importa dizer que o Valência tem objetivos para esta época e que não pode escolher um treinador já a pensar na próxima época, porque ainda falta jogar muito desta temporada. Claro, o projeto está em andamento e é preciso continuar essa linha, embora esteja a ser menos boa, mas enfim, a equipa está a competir. Já este fim de semana aliás, recebe o Barcelona, depois vai ir por Ipurua a jogar contra o Eibar, e na Champions está tudo em jogo. Será também curioso perceber se o treinador que for escolhido para assumir o Valência vai continuar a aposta num miúdo como é Rafa Mir, que tem sido aposta nos últimos jogos. Destacou-se na UEFA Youth League pelo Valência, marcou 5 golos em 4 jogos e as boas prestações levaram-no até a equipa principal. É o avançado que me parece muito semelhante a Morata e que é neste momento a grande promessa da cantera do Valência, que é bastante conhecida, e que tem outro nome também que tem muita qualidade para o futuro, que é o Fran Villalba. Muito bem, e para fechar, vamos então perceber qual será o rumo da carreira do Nuno Espírito Santo. Ele próprio sair de Valência, para onde rumará? Terá ainda emprego esta época ou terá de esperar pela próxima época para abraçar um novo projeto aliciante? Por Espanha não passará de certeza o futuro de Nuno no imediato, e eu penso mesmo que o mais provável é o treinador português parar até a final da temporada e depois aí sim pensar em retomar a carreira. É difícil apontar um clube porque... Ele depois foi a fasquia muito alta, porque o Valência já não é propriamente um clube de pequena dimensão. Sim, é um clube com muitas ambições e que não dá espaço para... Apesar desta saída, conseguiu um bom trabalho no ano passado e, portanto, catapultou-se para um nível em que... Sim, demonstrou sem dúvida o grande treinador que é. Portanto, confirmou o trabalho que tinha feito no Rio Ave, afirmou-se num bom ano no Valência, e agora o futuro dirá. Sinceramente, tendo como agente o Jorge Mendes, tudo é possível, mas lá está, a qualidade como treinador está lá. Eu gosto dele porque, para além das ideias de jogo que tem, que são bastante claras, tem muito caráter, e isso é muito bom nos treinadores. É mais um dos treinadores portugueses a triunfar pela Europa fora. E acho que esta passagem mal sucedida neste ano pelo Valência não lhe tirou todo o crédito que conquistou na primeira temporada. Talvez no imediato não lhe dê a fama que lhe interessaria, digamos assim, mas a médio prazo poderá encontrar um clube
interessante para continuar a carreira. Um regresso a Portugal sem ser para um dos 3 grandes parece uma carta fora do baralho. Mesmo para um dos 3 grandes não me parece totalmente impossível. Por exemplo, com a saída de Lopetegui sendo Não, um eu homem... digo, sem ser para os 3 grandes não é possível. Eu acho que sim. Um Braga, por exemplo, seria Braga um talvez, mas de processo na resto carreira. Não, duvido muito o Braga. Não sei. Não me parece, sinceramente. Eu acho que ele já com este salto que deu, enfim, passar do Rio Ave ao Valência, ele saltou, foi incrível. Pois. E agora está, digamos, nesse panorama europeu onde certamente terá uma outra equipa à sua disposição. Sim, mas sendo um homem da casa no Porto também, não seria totalmente impossível vê-lo substituir o Lopetegui, por exemplo. Sim, nos 3 grandes parece-me execuível, de resto não. Fica a dica. Nós voltamos em breve. Obrigado, Tomás. Obrigado, Samuel. Obrigado a ti por nos teres ouvido. Até já. Bola na Rede.